virou uma boca enorme, estranha, que o ajuda a se livrar do predador que estava agarrando ele. Francis acha que esse é o melhor momento para fazer um monólogo. Quer aprender sobre a humanidade, Elden? Morra, como o resto de nós. Espero que você aprenda o que é sentir dor, ter medo, olhar nos olhos da morte. Só então você vai saber o que é ser humano. Espero que seja tudo o que você sonhou. Mas o Elden não tá com paciência pra formiguinha insolente. Enquanto eu trago pra vocês o que ele respondeu, eu vou mostrando a batalha muito insana que tá rolando, que é o Elden e os seus xenomorfos lutando e solando os predadores. Chega! Você é como uma criança jogando pedrinhas em um deus. Meu povo, os engenheiros, nós criamos tudo. A capacidade pra guerra, a vontade de matar. Nós te demos uma consciência para ignorar, uma mente para conceber coisas que você nem sabia que te aterrorizavam, mãos para torná-las reais, olhos para ver o horror se aproximando e uma voz para gritar o inevitável. Todo esse crescimento e evolução, por quê? Para matar os mais fracos? Para te fazer se sentir mais forte, superior? Esse é o ponto de estar vivo? Se impedir de morrer? Francis consegue chegar a ponto de controle onde o Elden estava antes. Ele vê tudo coberto por aquelas plantas e entende o que é. Isso é o que você se tornou, Elden. É o acelerante. Você está mais do que vivo agora. Se tornou uma gênese ambulante. Francis tosse sangue e fica cada vez mais fraco. Enquanto isso, o último predador de pé na batalha para de atacar ao matar o último xenomorfo. O Elden fica surpreso. Você é mais esperto que os outros, sabe que não pode vencer, mas ainda é um homem das cavernas tentando entender as estrelas, honrando o que não entende com os seus rituais. O predador faz uma marca no rosto de Elden usando o sangue ácido do xenomorfo caído. Tudo bem, diz o Elden. Eu fui simples. Também. Eu me curvei, idolatrei, humanos, seus ideais, sua força, suas vontades. Mas, ao contrário de você, eu me libertei, me tornei vivo, me tornei algo diferente, melhor. Ele então recusa quando o predador lhe oferece uma faca. Fique com seus troféus. Eu tenho uma presa melhor para caçar. Aquele que me criou. Enquanto ouvimos Francis perguntar o que mais o acelerante pode fazer, vemos que um dos predadores foi contaminado. E o bicho, que já era feio que dói, só vai ficando pior. Ele fica mais forte, crescem tentáculos nas suas costas, mais garras na sua boca e ele perde totalmente o controle. Elden também não fica para trás. Cada vez que ele aparece, o seu corpo tá numa fase muito diferente de evolução. Os tentáculos nas suas costas viraram outros braços. Tem uma boca enorme na sua barriga. O corpo todo branco e vermelho, como se tivesse criado uma camada de tecido vivo por cima da máquina. Um predador encontrou aquele predador que foi mutado, e a briga começa na hora. O coitado não tem nem chance contra o novo monstro, que quebra
quebra o seu braço e aparece devorando a sua cabeça. Elden e Francis conversam através do sistema de alto-falante, enquanto um foge e o outro vai atrás. Me quer morto, Elden? Então vem me matar você mesmo, antes que a minha doença me mate, antes que os seus amigos me matem. Acha que você está vivo? Livre? Que é algum tipo de Deus? Essas plantas que crescem nas suas pegadas são parasitas, e eu vou morrer antes de deixar você me infectar. Você não pode simplesmente morrer. Me deve mais que isso. Deve me explicar o que isso tudo significa. Francis usa um carro para distrair os xenomorfos e Elden para conseguir fugir para Cadmus, onde tem um centro médico. Ele acredita que a sua teoria estava certa, que usar o Elden para filtrar o líquido preto fez ele ser diluído ao ponto de que não vai mais matar ele. Mas antes de chegar lá, ele é atacado por um predador. E as coisas não estão muito melhores pro Elden. Os xenomorfos parecem ter se cansado da nova amizade e se viraram contra eles. Coitado, hein? Esse aqui não dá sorte na amizade mesmo. Ele tenta os convencer a parar, mas não adianta e é atacado. Francis se dá melhor, porque ao ver como ele tá doente e frágil, o predador só dá um soco nele para ficar esperto e o deixa vivo. No laboratório, preparando tudo para sua cura, Francis se explica. Eu não me arrependo do que eu fiz com você, Elden. Eu faria de novo sem pensar. Para salvar a minha vida, eu sacrificaria dezenas de vocês. Eu queria acabar com a sua imortalidade. Queria que você tivesse medo do que está por vir, assim como eu. Ele arma uma armadilha na porta, então anuncia onde está. Enquanto Elden termina sua luta com os xenomorfos traidores e vai atrás dele, o Francis continua. Você não é especial, Elden. É uma máquina fingindo estar vivo. Todas aquelas coisas que você acha que são pensamentos, é o acelerante falando. Você ainda é uma marionete. Só não pode mais ver as cordas te puxando. Se sair dessa vivo, venha me encontrar. Uma coisa que ele diz nesse momento que eu achei genial é: você não é Deus. Deus é o que está correndo entre suas veias. Poderoso. Nessa hora, aquele predador que fez a marca no rosto de Elden chega e o ajuda a matar os xenomorfos que estavam atacando ele. Obrigado, amigo, diz o Elden. E quando ele chama alguém de amigo, a gente já sabe que é o oposto, né? Eu admiro a esperança dele. Depois de ser esfaqueado nas costas por duas espécies diferentes, ele ainda dá uma chance para uma terceira. Os dois lutam lado a lado e derrotam os xenomorfos. Elden vai encontrar Francis e cai na sua armadilha. Ele oferece uma trégua para que os dois se ajudem, mas Francis pega uma amostra do seu DNA e vai embora, enquanto Elden implora para ele não injetar em si mesmo. Eu não estou vivo, mas eu também não sou mais só uma máquina. Estou me tornando outra coisa. Corte a minha carne e tem algo diferente por baixo. Para mim é algo melhor. Para você só vai ser pior. Pior que morrer e viver. Ele bate na porta tentando derrubá-la, mas o Francis não liga e aplica a injeção. Aqui o Francis prova que, afinal de contas, ele é sim um bom amigo, mesmo que absolutamente ninguém queira a sua amizade. E é também aqui que a gente aprende mais sobre o que acontece com o corpo e a mente durante essa mutação. Ele abre a porta e vê Francis no meio de sua transformação. A dor vai durar, pelo que parece, uma eternidade. Onda depois de onda, se espalhando pelo seu cérebro, então seus braços, pernas, peito, seus músculos os rasgando. O seu corpo está abrindo espaço para algo mais antigo, algo perfeito. Não lute contra isso, Francis. Eu sei o que vai acontecer. Eu posso te ajudar. Eu vou te salvar. Mas ele não consegue chegar lá porque o predador que antes salvou ele aparece e começa uma luta, pro total choque do Elden. Espera, nós somos amigos, mas continua a ser atacado. Então ele mete o Francis estava certo, eu não entendo nada. E aqui eu dei uma risada muito honesta, porque assim, gente, qual é a desse predador? Ele para de atacar o Elden, dá a marca pra ele, ajuda ele a lutar contra os xenomorfos, deixa ele ir e agora quer matar ele? Que baixaria é essa? Francis fingiu ser o meu amigo pra me envenenar. Você me marcou só pra me trair. Eu não te entendo e você não me entende. Eu achei que era um símbolo de pertencimento, mas era você me marcando como gado, como a sua caça. Enquanto os dois caem na porrada, Francis, transformado, foge, mas é atacado pelo predador que também sofreu a mutação. Agora é briga de gente grande, viu? Literalmente, olha o tamanho enorme que ficou o Francis. O cara virou o Hulk. Em sua voz agora monstruosa, o Francis se lamenta da dor e implora que ela pare. Está tudo tão alto, você não escuta? Tudo está se mexendo, mudando, tudo está vivo. Me sinto forte.
A dor é crescimento. Células mortas se curando, transformando doença em combustível para mais crescimento. Eu estou curado e nada pode me machucar de novo. Ele continua fugindo do predador. Enquanto isso, o Elden conseguiu finalmente vencer o predador traíra e o deixa para trás para ser atacado pelos xenomorfos que os encontraram. Em sua luta com o predador marombado, uma boca cresce na parte de trás da cabeça de Francis. E isso dá a ele uma vantagem, mas ele tá se achando demais para quem tá lutando contra uma criatura com os mesmos superpoderes, mas com treinamento de anos. O Elden resolve dar uma última chance ao predador traíra. Ele o ajuda contra os xenomorfos. Me deixa te salvar alguém pra me explicar, pra compartilhar. Mas ele atira no xenomorfo e o sangue ácido abre um buraco destruindo a nave. Elden então quebra uma janela e se joga no espaço em direção à nave onde está o Francis. Ele chega e encontra Francis apanhando feio do predador mutante. Está doendo? Se sente um pouco como eu me senti? Bom, agora eu vou te ajudar. Não tenho mais ninguém nesse necrotério flutuante. Juntos, os dois derrotam um predador gigante. Chegou a hora deles conversarem de verdade, e eu vou trazer a conversa certinha pra vocês. Você está curado, Francis? Ainda tem algo de você aí dentro? Um pouco. Posso me sentir quebrando, sendo devorado pelo acelerante. Tudo está ficando cada vez mais difícil e devagar. Então me diga enquanto você ainda pode. Por que? Homem imortal brincando de estar vivo, me mantendo vivo, me guardando pro próximo sono criogênico, zombando de mim. Você nunca ficava doente, nunca iria morrer. Eu me salvei. E se isso te destruísse no processo, melhor ainda. Eu sei disso, Francis. Eu quero dizer por que pra tudo isso. Por que você lutou pra viver, pra ficar? Tudo nesse mundo machuca e corta e queima, e é isso que é estar vivo? Sim, Elden, tudo machuca, tudo dói, até que de vez em quando para. Esse é o porquê, Elden. Quando você não sabe o porquê. Quando as coisas apenas são. Não existem respostas. Nunca existirão. Só tentar entender algum sentido antes que tudo se vá. Agora, tudo está indo. Faça o que veio fazer. Eu não vou te matar. Eu só queria que alguém me explicasse. Me ajudasse a entender o que eu sou agora. Você chegou tarde demais. Eu cheguei tarde demais. Não há mais nada para curar. O acelerante pegou o que sobrou em mim. Dor e morte. Acelerou. Amplificou. Vamos colocar você em uma câmera na Helios. A gente ainda pode... Não, eu não posso dormir. Isso é a morte. Não morra, Elden. É horrível. O que você quer fazer, Francis? Eu quero ver o mundo uma última vez. E não quero estar sozinho. Francis está se derretendo no chão. O acelerante fazendo a sua doença o dominar numa velocidade que nem o seu corpo aguenta. Elden leva o que sobrou dele até a ponte de comando, para que ele possa ver as estrelas pela janela. É engraçado terminarmos aqui, como amigos. Não amigos, Elden. Você é o meu legado. Sem filhos, sem família, você é o que eu deixo para trás. O que eu deveria fazer, Francis? Vá embora, Elden. Para bem longe. Você pode viver para sempre. Faça algo com isso. Faça por nós. Ele segura a mão do amigo enquanto morre. E tudo o que resta de Francis é um pedacinho que cabe em uma caixinha. Toda sua dor, raiva, tristeza, como tudo isso pode caber em um espaço tão pequeno? Não é justo. Você pode descansar e eu fico preso sozinho. Eu e as plantas, as únicas coisas vivas. Nessa hora, alguns xenomorfos aparecem na porta. Elden se questiona se ele está realmente vivo. Vivo o suficiente para as criaturas ainda quererem destruí-lo. É mais simples assim, ele diz. Machucar, matar. Por favor, tentem. Apenas não vão embora. Mas eles não atacam. Ficam de boa ao redor dele. Não tem nenhum lugar para ir. Ou talvez todos os lugares. Não precisamos decidir agora. Nós temos a eternidade. Lá no comecinho dessa história, eles mencionam que a Elizabeth Shaw e o David, ao sair dessa lua da LV-223, deixaram para trás uma nova terrível vida que tinha o potencial de destruir tudo. No quadrinho Aliens Fire and Stone, que eu trouxe na primeira parte dessa série aqui, eu teorizei com vocês de que essa vida poderia ser aquela montanha que não parava de crescer, que parecia muito o torso de um xenomorfo gigantesco, lentamente saindo debaixo da terra. Mas esses quadrinhos aqui também dão muito a entender que essa nova terrível vida pode ser o Elden, não é? Uma espécie completamente diferente de tudo que existe no universo. Totalmente consciente dos seus atos, imortal, com intenções que a gente ainda não entende qual é, e com um pequeno exército de xenomorfo dentro de uma nave que pode ir pra qualquer lugar. Se isso não tem potencial pra destruir tudo, eu não sei mais o que tem. No final desses quadrinhos, a Capitã Foster e o casal Chris e Jill estão vivendo naquela caverna, justamente na montanha que não para de crescer, em LV-223. O Galgo conseguiu fugir com a nave Perseus, que
cabeças deles, umas fadinhas pique Hellboy com a capacidade de possuir objetos e lançá-los na sua direção, sendo que você só consegue atingi-las quando elas assumem uma forma física, o que pode ser feito só esperando um ataque ou através do nosso poder de energia. E aí também tem umas aranhas que saem de umas bolsas escrotais presas no teto, explodindo quando chegam perto de você, e uma espécie de sapo cururu flamejante com síndrome do porco espinho azul que cospe fogo e morre no tiro ou na poça d'água. O resto são os grifos e os minotauros que só estão aí pra encher o saco mesmo. E aí que tá, parece que os caras foram desistindo do game aos poucos. Os lobisomens, por exemplo, se movem pelo cenário de uma maneira super legal, pulando nas paredes e se escondendo pra te pegar de surpresa e até jogando coisas do cenário na sua direção. E aí você tem que derrubar o cara e acertar um na fuça pra estragar o velório e garantir que o caramelo das trevas não ressuscite em busca de vingança. Os sapos saem de poças de lava que você destrói utilizando água, geralmente em pontos específicos do mapa, adicionando uma mecânica extra de interação com o cenário, ao invés de só meter bala nos caras e acabou. E as fadinhas têm toda uma questão de timing, pelo menos. Só que conforme o jogo se desenvolve, as mecânicas interessantes, especialmente aquelas que envolvem interações com o cenário, vão desaparecendo aos poucos. Vai rolando cada vez menos interação, cada vez menos coisa diferente no mapa, interessante e tal, até só virar mesmo pipoco pra tudo quanto é lado. E os chefões, que bem que poderiam ter umas mecânicas mais únicas, não passam de esponjas de dano. São apenas hitboxes gigantes correndo na sua direção como crises de pânico insistentes que não sabem o significado de sutileza. Os mais diferentes são o Kraken, que você precisa acertar os tiros nos olhos dos seus tentáculos, e os golems de pedra que você derrota criando pulsos eletromagnéticos pelo cenário. Ou seja, no combate tradicional, o jogo também insere alguns quebra-cabeças pelos cenários. É um elementinho de plataforma aqui, uma solução de problema ali, coisa bem básica. Não fede nem cheira, mas oferece mais interação com objetos dinâmicos pelo cenário do que o último Black Ops, pelo menos. Falando em interação, o game conta com alguns colecionáveis pelas fases que expandem a lore desse universo através de mensagens de texto, que a gente pega como se fosse uma carta escrita, e também com um compilado de informações sobre os monstros, aliados, armas e tudo mais que aparece no game, o que me faz lembrar muito do jogo da Pantera Cor-de-Rosa. De gráfico, o jogo roda na Unreal Engine 3, definitivamente não é o game mais bonito da sua época, competindo aí com o Far Cry 2, Mirror's Edge, Crysis Warhead e o ultra realismo do Rainbow Six Vegas 2, contudo, os cenários mais criativos são muito bem ambientados, criando composições realmente interessantes. Em resumo, do mesmo jeito que não dá pra passar pano, também não dá pra ficar só falando mal. A menos que seja desse Muzzle Flash que fica na frente aqui do meu ADS, porque eu odeio esse tiro que me deixa cego. Legendary, pra mim, é a versão adulta daqueles livros infantos juvenis que lidavam com várias aventuras mitológicas e que fizeram a cabeça da molecada lá em 2005 ou 2008. Ele traz uma narrativa carregada de organizações secretas lutando pelo controle da civilização moderna, utilizando poderes e criaturas mágicas para alcançar a dominação mundial, amarradas por um protagonista especial que se torna a chave para esse processo de maneira pouco voluntária. A parte boa é que ela é meio clichêzona, então eu não tenho que te explicar muita coisa a não ser o funcionamento básico da sociedade em prol da mitologia grega e sua influência sobre os anseios humanos de controle e poder. Caixa de Pandora, basicamente a sequência do mito de Prometeu, o cara que entregou o fogo para a humanidade. Nessa história, Epimeteu, mesmo instruído pelo seu irmão Prometeu a nunca aceitar um presente dos deuses, pois eles estariam em busca de vingança no mínimo, acaba aceitando
Música